Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje vamos conversar com o Guilherme Lopes, que é Chief Data and AI Officer do grupo Casas Bahia. Recentemente a empresa migrou de um ambiente legado de dados para uma plataforma mais moderna, treinou mais de 100 pessoas sem background técnico para trabalhar com dados e eles estão apostando muito no agente e-commerce, que é uma nova era aí do varejo movida por agentes e inteligência artificial autônomas. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo ao podcast. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação bater esse papo aqui contigo. Então, bora lá, vamos começar, né? Hoje, Guilherme, você lidera a estratégia de dados e IA de uma operação gigantesca que é o Grupo Casas Bahia. Imagino que seja uma pressão muito grande para você, um desafio muito grande, porque são mais de 1.000 lojas físicas. Aí, eu queria entender um pouco com você qual que é o contexto, o panorama geral, assim, do ecossistema de dados e de IA do grupo hoje. Realmente é um grande desafio, mas não é um desafio só para mim. É um desafio para um grupo enorme de colaboradores, líderes, executivas que estão comigo aqui nessa jornada. Então, realmente é um desafio muito grande, que é uma transformação gigante da companhia que a gente vem fazendo. E você falou, poxa, como que você faz aqui, né, para começar a racionalizar as coisas? O primeiro passo é a gente definir muito bem o que a gente vai fazer. Casas Bahia tem uma tradição muito grande em dados, em analytics, em machine learning. A gente vem de ambientes assim super bem estruturados, desde o mundão do BI, né? Então a gente teve ambientes de BI muito bem estabelecidos, migramos rápido para os ambientes de Data Lake, para os Hadoops, né? A galera que é de tecnologia aqui conhece bem. Migramos rápido para cloud, hoje nós temos o nosso ambiente em Databricks, mas enfim, a gente tem muita tradição em dados, analytics e machine learning. E agora vem o mundo migrando, né? Esse enorme tsunami legal que a gente vive, que é esse mundo da IA. Ele é um mundo muito novo em todos os aspectos, não é muito novo só para Casas Bahia, é muito novo para todo mundo. Então, o que a gente fez? O primeiro passo, Samuel, foi a gente racionalizar quais são os nossos pilares de inteligência artificial. É muito fácil numa conversa a gente começar a falar de uma iniciativa de IA que vai melhorar o dia a dia dos colaboradores, dos times, dali a pouco uma outra iniciativa que toca o cliente, e a gente colocar tudo isso dentro do mesmo bolo, e isso fica bagunçado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi racionalizar em 2 pilares estratégicos. O primeiro, que a gente chama de IA que potencializa a nossa gente. Então, é toda aquela IA que vai potencializar o trabalho de todos os colaboradores da Casa Bahia, inclusive eu. Então, são as ferramentas ali que a gente está na nossa interface ali. Hoje a gente tem 2 grandes ferramentas, um que é o Gemini Enterprise e o Cloud AI. Então, são os cockpits ali dos colaboradores e das colaboradoras do Grupo Casas Bahia, que potencializam o nosso trabalho com inteligência artificial. Daqui a pouco posso contar mais dessa estratégia também. E um segundo pilar estratégico a gente chama que é a IA que o cliente sente. Então, é toda aquela IA que o cliente realmente sente nas experiências de interação com a gente no dia a dia. O cliente não quer nem chamar de IA, o cliente não fala IA. O que o cliente quer, ele quer ter uma melhor experiência de compra, ele quer ter um melhor atendimento, quer ter um melhor acompanhamento da entrega dos seus pedidos. É isso que os nossos clientes querem. E é isso que a gente faz com IA dentro desse segundo pilar. E só da gente racionalizar em 2 pilares, ficou muito mais fácil todas as conversas que a gente tem no dia a dia das inovações que a gente está fazendo. É basicamente assim, a IA para dentro e a IA para fora, assim, né? Como que vocês organizam as prioridades. Exatamente. E aí, falando de prioridades, como que vocês definem o investimento, né? Tipo assim, se vai ser a parte para o time interno ou a parte para o cliente? Como que é organizada esse investimento? Bacana. A gente toca as 2 frentes em paralelo, tá? Então a gente não tem distinção de investimento, Uma não compete com a outra. Não né? compete porque as 2 frentes elas são muito importantes e a nossa companhia ela tem condições de tocar essas 2 frentes em paralelo. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente prioriza investimento dentro das 2 frentes. Sim. Né? Quando a gente olha para a IA que potencializa a nossa gente, a gente está com um foco muito grande em ter eficiência, fazer com que atividades que levam dias, que levam semanas, aquelas atividades mais burocráticas que tomam ali a nossa vida, né? E
todas, não é um capricho nosso, né? Todas as organizações de grande porte, elas têm processos estruturados e também complexos. Então, tudo que a gente consegue colocar IA, que vai trazer uma eficiência muito grande, poxa, é ali que a gente vai investir primeiro. Eu tenho uma eficiência muito grande e eu tenho uma complexidade técnica possível, poxa, esse é um quick win para a gente. A gente tem aplicações que são mais complexas, por exemplo, de integrar, poxa, eu tenho uma oportunidade super interessante aqui de eficiência, eu vou conseguir otimizar um processo grande que envolve muitas pessoas, daqui a pouco eu vou conseguir botar essas pessoas para estarem muito mais próximas ali das dores do cliente do que fazer uma atividade operacional, mas só que o sistema é muito complexo. Então, a gente tem que fazer ali, às vezes, um trabalho de uma cauda mais longa, entender como que vai acontecer a integração com aquele sistema. Então, olhando aqui para o IA que potencializa a nossa gente, o nosso foco muito maior é trazer eficiência e fazer com que o ENPS, né, o nível de satisfação dos nossos colaboradores, aumente, né? Esse é um termômetro super importante, né? E é um termômetro difícil de mexer, às vezes, né? Porque, pensa só, eu tô ali, eu sou responsável por um processo super manual de acompanhamento, eu tenho dezenas de itens aqui na minha fila que eu tenho que ficar olhando todos os dias e dali a pouco, poxa, eu saio dessa atividade e dentro daquele mesmo domínio de negócio eu estou tratando algo onde realmente precisa da criatividade do ser humano, a criatividade, o pensar diferente, o estressar uma ideia, o desafiar uma ideia, desafiar algo que já acontece, um status quo ali dentro decisão, da companhia, né? Então, o nível de satisfação das pessoas aumenta bastante. Quando a gente olha para o segundo pilar, a gente prioriza itens da nossa jornada que tem uma oportunidade muito grande de ter uma fricção muito menor com o cliente, que o nosso cliente ele consiga ter uma jornada muito mais personalizada, que essa jornada ela consiga ser mais fluida, que eu vou trazer mais NPS, satisfação para o cliente, porque o que isso vai trazer? O cliente satisfeito, a nossa cliente satisfeita, ela vai trazer recorrência e logo receita também para a companhia. Fideliza um pouco o cliente. Fideliza, e essa entrega de valor, ela gera um relacionamento valioso de longo prazo para as duas partes. Ainda mais no setor do varejo, né, que a recorrência da compra ela é importante, e aí quando você olha para o grupo Casas Bahia também, são coisas que as pessoas geralmente vão ficar trocando com o tempo, talvez não num curto prazo, mas eles trocam e tal. Então é importante gerar esse sentimento de fidelização e de recorrência no fim das contas. Exatamente. Né? Agora, saindo um pouquinho dessa parte das prioridades, eu queria falar um pouquinho sobre Databricks, que você já pincelou ali no início. Tem um ponto relevante da estratégia de dados de vocês, que foi a migração do ecossistema de dados de vocês para dentro do Databricks, que é uma plataforma muito mais moderna e que facilita o uso de várias pessoas para a parte de dados, que inclusive reduziu o custo de vocês bastante ali. A gente tem um número aqui de 70%, mais ou menos, de redução de custo para vocês. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a tecnologia, né? Assim, como que você explica o impacto dessa decisão de infraestrutura de dados, de trazer o Databricks para aplicação e para estratégia no negócio. Databricks é um grande parceiro nosso, somos clientes também super tradicionais de Databricks há bastante tempo. Como eu disse, a gente tem diversos ambientes, a gente teve diversos ambientes informacionais dentro do grupo, né? Todos os tipos de BI, todos os tipos de Self-Service Analytics, a maior parte das principais tecnologias passaram por aqui. Caixinha, né? E aí a estratégia de consolidação disso dentro de um data lake, de um repositório único corporativo de dados, foi uma estratégia de uma cauda um pouco mais longa. E a gente teve diversos workloads que, migrando para cá, a gente conseguiu ter reduções assim super expressivas, né? Inclusive essa que você trouxe aqui de 70% de economia foi um processo grande, envolvendo muitas áreas de negócio. Isso que é legal, né? A gente conseguiu trazer para dentro do nosso ambiente analítico usuários de negócio que faziam processos analíticos dentro de um outro ambiente que custava muito mais caro e fazendo isso num trabalho ser muito mais ágil, muito mais flexível, muito mais fácil da criação de processos analíticos. Mas acho que o principal ponto é que a partir do momento que a gente conseguiu consolidar os dados dentro de um repositório único, governado, organizado, mas ao mesmo tempo flexível,
nível, com autosserviço, onde as pessoas de negócio também podem operar, a gente olha e fala, pô, legal, a gente tem um ambiente super favorável para que os nossos dados sejam lidos pela inteligência artificial. Porque quando eu entro lá no meu cloud, faço o meu cloud pessoal e faço uma pergunta para ele, ele vai usar os trilhões de parâmetros dele ali para responder. Dentro desses trilhões de parâmetros, eu brinco que tem todos os destinos de turismo da Europa, do mundo inteiro, tem todas as princesas da Disney. Tem coisa que é verdade, tem coisa que não é. Tem coisa que é verdade, tem coisa que não é. E assim, dentro desses parâmetros, não tem nenhum que vai conseguir me ajudar a responder como foram as vendas da Casas Bahia ontem. Qual linha de produto performou mais, qual linha de produto performou menos, onde mais eu estou perdendo vendas, em qual região, em qual loja, em qual produto. E quando a gente conectou o nosso Data Lake dentro das nossas plataformas de IA que potencializa a nossa gente, a gente conseguiu... Aí você potencializou mesmo. Potencializou mesmo, porque já ajuda muito, né? Esses modelos com esses trilhões de parâmetros, eles têm ali estratégia de negócio, análise de dados e tudo mais. Benchmark. Poxa, me ajuda a ver isso daqui, como que tá isso olhando os benchmarks de mercado. Mas só que quando a gente junta todos esses parâmetros com os nossos dados, a gente conseguiu super acelerar o processo de decisão. E aí, olha só, processo de decisão dentro das organizações. O que é? Eu tenho uma pergunta de negócio, eu desenho um dashboard, aí mesmo que eu tenha ali o melhor stack de self-service BI, é um processo ali que vai levar, quando muito ali, uns 4, 5 dias, né? Quando muito otimizado, né? Uns 4, 5 dias. Agora ali, quando eu tenho os dados à disposição da IA, a gente faz qualquer pergunta. Então, a gente abriu um leque gigantesco para, poxa, muitos processos, muitas perguntas que acontecem ali dentro do nosso ambiente conversacional de analytics, é assim, poxa, eu olhei um dashboard e eu vi que está acontecendo alguma coisa que eu quero entender mais. Aí eu vou lá e pergunto, me detalha isso. Mas em qual região? Em qual loja? Em qual linha de produto? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Então isso, poxa, super otimizou o nosso processo de análise de dados. E facilita, inclusive, que aí é onde a gente já vai entrar, é que pessoas sem o background técnico ou até que estão começando na área agora, façam análises que sejam muito pertinentes para o negócio, né? Porque às vezes, assim, a pessoa não vai conseguir olhar um banco de dados, não vai conseguir, às vezes, pegar um relatório e interpretar ele da melhor forma. E a gente indo para um modelo mais conversacional, que a gente pergunta o que a gente quer, né? Tipo, com palavras, é muito mais fácil e a IA consegue retornar, então fica muito mais fácil para quem está analisando os dados, né? Sim, a gente tem um time super fera de dados na companhia como um todo. A gente tem pessoas de dados em todas as áreas da companhia. Essas pessoas têm um papel super importante de levar a cultura de dados para as áreas e tudo mais. Mas quando eu dou esse poder de criação de análises que não existiam antes na companhia para pessoas que não são de dados, esse é um superpoder, né? A pessoa de dados, ela prepara todo o terreno para que a pessoa que não é de dados consiga fazer o que ela precisa, né? Exatamente. E aí, entrando nisso, assim, o número que a gente tem aqui é que vocês tinham mais de 100 pessoas que não têm um background técnico, mas que vocês conseguiram trabalhar com elas para que... treiná-las, na verdade, para que elas conseguissem usar, tipo, SQL, Databricks, Python e tal. E aí, a partir disso, conseguir também criar relatórios e tal. Como que foi esse processo, que a gente fala um pouco de autosserviço, né? De conseguir democratizar essa parte de acesso aos dados, acesso à criação de relatórios lá dentro? Se a gente for olhar hoje, a gente tem milhares de pessoas trabalhando com dados dentro da nossa companhia, né? A gente tem aqui um número de mais de 700 pessoas que operam dentro do nosso ambiente analítico. Dentro dos ambientes de Databricks, a gente tem mais de 700 pessoas únicas que têm ali a habilidade de entrar, fazer consulta, fazer perguntas em cima de dados, usar SQL, às vezes dar uma arranhada com Python, inclusive, né, usando a IA para fazer as suas análises ali dentro. Eu faço bastante. Eu preciso fazer uma análise aqui que vai ser perene, mas filtrar um dado assim, assado, me gera um SQL. E aí, esse SQL, ele tá pronto ali para você rodar, para você experimentar e tudo mais. Então, a própria IA
vem ajudando a gente nessa jornada de dados mais avançada, né? E até coisas que são super legais. Quando a gente está a partir ali do nosso cockpit de IA, batendo papo com os dados, e a gente quer que ele crie alguma coisa sobre aqueles dados, ele tem condição de criar. Me gera um SQL, me gera um dashboard, materializa essa análise que você fez, eu quero analisar todo dia, mas eu não quero vir aqui todo dia ficar perguntando para você. Gera um dashboard para mim, que me manda isso daqui todo dia por e-mail. A gente não usa muito e-mail, né? Hoje em dia, mas um relatório que chega todo dia por e-mail talvez seja um canal legal para aquela pessoa. A IA vem potencializando como que a gente democratiza dados na companhia. Essa parte de análise de dados, realmente a IA potencializa muita coisa, né? Mas essa parte de conseguir analisar, de trazer insights, de fazer benchmarking, a IA tem um poder que a gente consegue fazer, mas o tempo que a gente ia conseguir fazer o que a IA faz, ela é realmente bem discrepante, né? Mas aí, desse contexto de Databricks, né, de trazer a plataforma aí para dentro do grupo e democratizar toda essa parte de acesso aos dados e de análise. O que foi um desafio grande nesse processo? Assim, foi mais a parte técnica ou é mais a parte cultural das pessoas se sentirem mais autônomas nesse tipo de análise e tal? Acho que é o aspecto técnico, o aspecto que você trouxe aqui, né, de conhecimento e capacitação. E eu adiciono um terceiro aqui, que é a governança. A gente trata dados muito sensíveis, dados importantes, e que, ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de democratizar o processo analítico para fazer com que as pessoas tenham condições de tomar a melhor decisão, eu preciso garantir a privacidade das pessoas, eu preciso garantir a proteção do dado. E a gente vem do mundo de analytics, né, que até pouco tempo atrás a gente tinha um volume muito pequeno de pessoas operando os dados ali com a mão dentro dos ambientes de dados. Agora a gente tem um volume muito maior de pessoas, né? Então, como que a gente garante que eu tenho mais gente trabalhando e, ao mesmo tempo, eu mantenho a segurança, a privacidade em cima dos dados? Esse é um fator super determinante aqui dentro dos nossos processos. E a gente trata com muita atenção, muito zelo mesmo. Mas a gente consegue conciliar as duas coisas. Poxa, eu estou fazendo uma análise demográfica. Quero saber qual que é o perfil de pessoas, faixa etária, onde moram as pessoas que consomem um determinado tipo de produto de uma determinada marca. Eu não preciso ter os dados de quem são aquelas pessoas, né? Então, agrupar esses dados em perfis ajudam muito a gente dentro desse processo de tudo bem, esses dados aqui, eles não falam nada sobre ninguém, mas eles em conjunto, eles falam sobre perfis de pessoas. Então, essa é uma governança super importante. Na parte técnica, o desafio é, com as tecnologias em nuvem, todo mundo pode fazer o que quiser, mas só que tudo tem um custo, né? Então, como que a gente, de uma forma responsável também, consegue permitir com que as pessoas façam os processos de análise, mas a gente tem uma curadoria e a gente entender que uma pessoa ali, ela está consumindo demais, ou ela está estourando o orçamento dela com muita frequência, às vezes por um uso não tão legal, não está fazendo boas queries ali em SQL ou programas Python que consomem muito recurso. Então, esse também é um ponto super importante que a gente tem, aí a gente linka com o segundo, que é como que a gente capacita, como que a gente treina essas pessoas. É engraçado, né? Porque, assim, primeiro, toda vez que a gente chama pessoas de dados, e hoje em dia dado e IA é praticamente a mesma coisa, as pessoas falam de governança, porque realmente governança no passado era um tema que sempre foi importante, mas todo mundo via meio tipo assim, tá burocratizando, tá não sei o que lá, tá dificultando o acesso. Mas hoje em dia todo mundo entende que a governança ela é necessária para manter a segurança do ambiente para que todo mundo consiga tenha os acessos corretos, né? Então acho que isso é muito interessante da sua fala. E eu acho que tem um outro ponto que é, antes a gente não tinha essa questão do custo, né? Porque assim, a gente não estava preocupado porque nem tinha uma preocupação em relação a isso. Você tinha uma máquina lá, você já comprou ela tá lá, né? Claro que tinha um custo de nuvem e tal, mas era um negócio que estava muito lá em cima, assim, sabe? E aí hoje, com todo mundo usando a IA, a gente tem que estar ali, tipo assim, nossa, essa pessoa tá gastando muito token. Então tem que entender por que ela tá gastando muito token, né? Então tem que existir uma curadoria e uma governança em cima disso também, né? Que é um processo meio novo, eu acho, né? E quando a gente fala aqui da governança de custo e de token, até interessante a gente ver, né, as notícias mais recentes aqui das big techs aqui,
começando a limitar né, o uso, algumas Big Techs falaram, olha, seguinte, usa aí e quem usar mais são os melhores usuários, né? Agora, vamos olhar e vamos até assim, quais são as principais métricas que a gente vai olhar para o consumo de token para uma pessoa desenvolvedora de software e para uma pessoa de negócio. Uma pessoa desenvolvedora de software, provavelmente ela vai consumir mais token, ela está numa jornada mais intensa ali de desenvolvimento, mas qual métrica que eu vou usar? Eu vou usar a quantidade de deploys que essa pessoa faz ali dentro, quantas Gmudes ela faz. Então, todas essas métricas aqui, elas são importantes, a gente olha para todas elas. Quando a gente olha a quantidade de tokens, de frequência de deploy, de mudança. Quando a gente olha para uma pessoa de negócio, quantos processos ela está declarando que ela está automatizando, e aí a gente consegue olhar e falar, poxa, legal, faz sentido aqui essa quantidade de tokens. E até pessoas que estão gastando um pouquinho token, né, também é um sinal. Você fala, pô, mas é só o valor que ela está gastando? Ela está usando pouco IA. Por quê? Né? Hoje é de se estranhar alguém que usa poucos tokens de IA dentro de uma organização. É engraçado porque, assim, os questionamentos são os mesmos em várias empresas. Muda um pouquinho o contexto e tal, mas o questionamento é o mesmo no fim das contas. E aí, Guilherme, assim, já falamos das prioridades, já falamos um pouco da IA que potencializa a nossa gente. Agora eu queria falar um pouquinho para fora, assim, que também está associado com o tema de IA, que é o bot de vocês, do agente de vocês. Hoje em dia a gente fala agente, não fala mais bot, que é o BA-IA. Bahia, que eu adorei o nome. Que é uma espécie de copiloto de vendas, eu acho, para o consumidor final. Aí o que eu queria entender, assim, primeiro, o que o Bahia faz e se ele é mais voltado para o consumidor final, né, para o cliente do grupo, ou se ele é também voltado para os times internos, para os times de vendas. O Bahia, ele nasceu, vou contar como ele nasceu e para onde ele evoluiu. O Bahia, ele nasceu como um agente. Pensa só, dentro de uma loja, a gente tem ali diversos vendedores e geralmente esses vendedores eles são especialistas em determinadas linhas de produto. Então tem ali o pessoal que é especialista na linha branca, os vendedores são especialistas em telas, aqueles que são especialistas em tecnologia, informática e tudo mais. E é óbvio que dentro de uma loja, muitas vezes ali, poxa, eu cheguei lá para comprar um notebook bem na hora que o especialista em notebook estava almoçando, a outra pessoa que estava cobrindo está de licença, enfim. Aquela pessoa não está disponível, então eu vou ter pouca informação sobre aquele determinado produto. E o Bahia, ele vem como objetivo potencializar todos os nossos vendedores e vendedoras a serem generalistas. Então, óbvio, né? Eu vendo geladeiras há muitos e muitos anos. Mas eu conheço Casas Bahia, eu conheço varejo, eu conheço as nossas formas de pagamento, eu conheço dos clientes. Então, eu tenho um conhecimento muito grande do varejo em si. E eu, assistido por IA, eu posso vender um notebook, né? E foi muito bacana, né? Eu não estou há tanto tempo assim no grupo, eu entrei no comecinho desse ano e teve um dia, fazia um mês mais ou menos que eu estava na companhia, e aí teve saldão Casas Bahia. Eu falei, poxa, chegou a minha hora, né? Eu terminei ali meu dia, era umas 8 horas da noite, desci, a gente tem uma loja, uma mega loja que fica embaixo do nosso prédio, e eu fui lá para ver uma TV. Não, fui lá que eu queria comprar uma TV. Não, eu queria comprar uma TV, aproveitar meu desconto de funcionário. E aí eu tava lá comprando TV, eu tava falando com o vendedor, e chegou uma hora que a gente sentou ali na mesinha para fazer os trâmites finais, e aí na mesa do lado tinha um casal assim, de mais ou menos meia idade, que eles estavam lá comprando notebook para filha deles. Ele, a gente veio comprar um notebook para nossa filha, eles estavam lá falando, e aí o vendedor estava apresentando 2 modelos. Aí ele falou assim, esse daqui tem 8 GB de RAM e esse outro aqui tem 16 GB de RAM. Aí o cliente perguntou, o que é memória, o que é RAM? O que é giga? O que é GB de RAM? Não, então a memória RAM é uma memória que o computador usa para rodar os processos aqui e tal, mas o que muda de um para outro? E aí eu vendo ele usando ali o assistente, o Bahia, até ajudar esse cliente, eles tomaram a decisão lá de qual notebook que eles iam comprar. Eu achei o máximo, tô chegando agora na empresa vendo uma iniciativa tão bacana como essa.
Então, o Bahia ele nasceu como essa iniciativa de potencializar todos os vendedores e vendedoras da Casas Bahia a terem condições de participar de processo de venda de todas as nossas linhas de produto assistido por IA. Só que isso foi além, né? Isso se tornou o WhatsApp conversacional, que é um agente, um conjunto de agentes, é uma solução agêntica de IA que ajuda os nossos clientes a fazerem o processo de compra online pelo WhatsApp. Então, ele tem todos os recursos do Bahia para ajudar a escolher qual que é o melhor produto dentro da minha jornada, etc e tal. Outros agentes também. Com outros agentes também. E aí, essa solução de WhatsApp é o que vocês chamam de agente e-commerce? Agente e-commerce, Samuel, ele vai além disso. Nossa senhora. Porque o que acontece, né? A gente tem os processos de comércio eletrônico assistidos pela IA generativa. Então, eu tenho uma IA generativa, geralmente dentro de um fluxo conversacional, que está ali com o cliente, ajudando ele a decidir qual que é o melhor produto e tudo mais. O agente e-commerce extrapolou essa fronteira da gente ter a IA somente assistindo um fluxo conversacional. Pensa só, vou dar um exemplo aqui. Eu sou um estudante universitário e eu uso a IA para os meus estudos, mas eu também uso IA para escolher o melhor tênis para mim, escolher a melhor bicicleta, que eu sou ciclista, escolher qual que é o melhor capacete para minha bicicleta, falar da minha vida, eu faço um exame médico, eu coloco na minha IA, na IA do consumidor ali. Essa IA, ela tem muito contexto sobre a vida daquela pessoa. Aí, veja só, então ela sabe o poder aquisitivo, faixa etária, se essa pessoa ela gosta de coisas mais premium, ou de coisas mais budget, ou de coisas mais técnicas, se essa pessoa ela faz um processo de compra onde ela pesquisa mais e mais e mais, porque a gente faz isso usando a nossa IA. Agora imagina só, eu como estudante universitário, eu passei numa universidade em Ribeirão Preto. Eu moro em São Paulo, passei numa universidade de Ribeirão Preto e eu vou precisar montar um apartamento para mim. Pensa só, a IA que sabe tudo sobre mim e que essa IA, ela, usando os protocolos agênticos de comércio, ela tem interação com a Casas Bahia, eu viro e falo, ó, legal, passei na universidade, estou indo morar em Ribeirão Preto e aluguei um apartamento de 50 metros quadrados, monta para mim. Ele já vai saber qual que é o melhor micro-ondas para mim, ele já sabe meus padrões alimentares, ele já sabe se eu vou querer uma TV grande, se eu vou querer uma TV pequena, então ele vai conseguir bolar para mim, dentro do meu contexto de vida, uma experiência de compra super, hiper personalizada, usando os serviços expostos da Casas Bahia pelos protocolos agentes. Eu falo, pô, essa TV ela é pequena, eu também vou querer um videogame, põe o videogame também, muda a TV mais legal para o videogame PlayStation, que é o que eu gosto. Aí ele vai fazer tudo isso, vai bolar a lista, legal, fecha essa lista para mim. Ah, bacana. E tudo isso, o meu agente de IA, a minha suíte de IA, falando com o ecossistema da Casas Bahia, lendo o nosso catálogo de produtos, com as descrições do catálogo, vendo preço, vendo disponibilidade de entrega naquela região. Então, tudo isso daqui é o agente e-commerce. E daqui a pouco a gente vai fazer isso. Dei um exemplo de uma jornada super grande, mas daqui a pouco eu aqui no meu relógio, poxa, eu tô contextualizando aqui dentro da Casa Bahia, mas só que gente e-commerce vai ser para tudo, todo mundo, né? Ó, tô chegando em casa aqui, manda aquele hambúrguer que eu gosto. Então isso é algo que certamente, né, a IA generativa vem revolucionando o mundo do varejo e agora o agente e-commerce realmente vai ser uma grande revolução. E a gente vem trabalhando aqui de uma forma muito intensa com os principais parceiros de IA, construindo nossas plataformas, os nossos produtos para que a gente consiga se interagir aqui e assim como o nosso pioneirismo em tecnologia se manifesta aqui também em IA. Porque isso traz um potencial de venda e de conversão que é muito grande, né? Que, assim, o cliente, ele não precisa estar nem dentro do seu ecossistema que ele vai conseguir comprar coisas da Casas Bahia, né? Porque, tipo assim, até pra ver se eu entendi certo, eu estou lá conversando com o meu chat GPT, falando várias coisas. Da sua vida inteira. Tá tudo lá. Aí eu tô lá e aí eu falo assim, eu quero mobiliar minha casa, quero mobiliar minha sala, me gera uma lista de compra. Aí, teoricamente,
basicamente ele vai lá, vai pesquisar e vai falar assim, ó, tem esse daqui na Casas Bahia, essa TV de 65 polegadas, tem esse ar-condicionado, tem tudo isso, e eu já consigo fazer a compra lá também? Isso. Já consegue fazer a compra, check-out. Os protocolos, eles já existem, eles foram lançados recentemente. Eles têm uma vasta documentação. A ideia, os dois principais, né? O UCP, que é do Google, e a ACP, que é da OpenAI. Esses dois protocolos, eles estão super bem documentados. Eles são muito mais documentos e menos produto digital, mas os protocolos, eles falam muito sobre todo o processo de venda e de pós-venda também. E o mais legal, eu insisto, é pegar esse estudante universitário que fazia muita academia, tem uma hérnia de disco, na hora de recomendar um colchão... Você já vai saber o melhor. Ele já vai saber o melhor para... Que, às vezes, o vendedor que está lá na ponta não vai saber isso, né? Porque ele não tem essas informações, né? Então... E pensa só, a gente vem há anos aqui, o varejo foi para o mundo digital há muitos anos, né? Mas a gente sempre vai ter à disposição, olhando, né, para o mundo pré-agentic e-commerce, a gente tem à disposição muitos dados, né? Os dados que o cliente decidiu compartilhar com a gente, as compras que aquela pessoa já fez no passado, os produtos que ela visitou. A gente tem muitos dados, mas dados dentro daquele contexto de relacionamento do varejista com o consumidor. Mas só que agora, com a Agentic e-commerce, a gente tem todos os dados que aquela pessoa interagiu e ela decidiu interagir com a IA dela. E é óbvio que ela tem que consentir, né? Que esses dados vão ser usados para melhor escolha de produto e tudo mais. Mas só que a gente consegue ter um contexto infinitamente maior do que a gente tinha antes. Né? Porque assim, hoje em dia, as pessoas estão fazendo até terapia usando IA, né? Então, assim, é muita informação que ela tem ali e que conectado com os dados que vocês têm, dá para fazer ali um monte de cruzamento para propor os melhores produtos para as pessoas, né? Então, assim, realmente, assim, é um ganho bem interessante, é bem inovador. Quando a gente olha para o futuro, né? Assim, é bem inovador a gente pensar para onde é que a gente está indo como consumidor, digamos assim. Fazendo uma brincadeira com a terapia aqui, né? Imagina uma pessoa que faz terapia lá e essa pessoa vai tá se divorciando, né? O ChatGPT já sabe tudo sobre ela. Na hora que eu falo assim, me divorciei, tô indo pro apartamento já novo, tá aqui, não é novidade, né? Agora, o vendedor, a vendedora da loja não sabe desse contexto como todo, né? Exatamente. Tem coisa que a gente fala ali que só fala com o ChatGPT, né? Com o Claude, com o Gemini. O pessoal brinca hoje em dia que você... para o seu parceiro, para sua parceira, você pode dar a senha do seu celular, mas do ChatGPT não. De jeito nenhum. Mas agora, para a gente ir caminhando para o final, Guilherme, o Grupo Casas Bahia tem investido muito em tecnologia e investiu muito em 2025, pelo que você está falando aí, continua investindo bastante nesse ano. Eu queria entender com você qual que é o próximo desafio aí que vocês enxergam. Ele é técnico, ele é estratégico, ele é cultural. Ele é multidimensional. Não tem como separar as coisas. Não tem como separar. O desafio técnico ele é importante para todas as organizações, porque a gente vem desenvolvendo software, produtos digitais há décadas, usando uma abordagem front-end, back-end, banco de dados, experiências digitais que são baseadas em telas. Então, o desafio técnico ele é importante. A gente não pode negar isso, né? Até porque toda hora surge um negócio novo, né? Então... E dentro desse contexto, a gente vem evoluindo, mas dentro de um cenário onde eu tenho experiência ali em telas, em fluxos, em clicar, comprar, pagar e etc e tal. Então, agora a gente está mudando isso para um desafio onde eu tenho... Primeiro, eu tenho um parceiro novo que não tinha na jogada, que é um parceiro de IA. Eu tinha parceiro de infraestrutura, de banco de dados, de aplicação. Agora tem um parceiro novo que é uma empresa de inteligência artificial que, se você não tomar cuidado, vira um sócio do teu business, né? Completamente. Então, tem esse desafio técnico que ele é bastante importante. A gente tem todo o desafio de pessoas. As pessoas elas estão migrando para atuarem com construção dos produtos usando as novas tecnologias. A gente também tem um desafio de mercado. O mercado também, as pessoas também estão aprendendo a como que eu faço uma interação agora mais focada no mundo da IA. Então, quando a gente olha para o desafio nosso, e eu digo nosso, não nosso só Casas Bahia, nosso mercado, é balizar tudo isso.
é fazer com que a gente tenha os melhores produtos digitais, que economicamente esses produtos parem de pé. É muito fácil você fazer uma experiência conversacional de IA que ela vai custar ali alguns dólares por interação. É muito fácil. Então, eu preciso fazer isso daqui parar de pé, que realmente resolva dores reais dos nossos clientes. Então, dor real, não adianta você falar, nossa, eu fiz um agente lindo, maravilhoso, fala com WhatsApp, fala com... Tudo bem. Aí você entra, eles te pedem um monte de informação redundante, você começa a falar com a gente de IA, quando você vai falar com a gente humano, você tem que trazer todo o contexto de volta, né? Então, tudo isso daqui são pontos mega, mega importantes e desafios para todos nós aqui do mercado. E o setor do varejo, ele já é um setor muito competitivo, assim, né? Já é um setor bem difícil, imagino eu. Então, essas inovações me parecem que ela vai deixar ainda mais difícil, sabe, o contexto. Mas só que quando a gente está no cenário de inovação tão intenso como esse, os pioneiros colhem mais valor, né? Tendem a colher mais valor ali água limpa, né? Numa linha do futuro. E a Casas Bahia, o legal é que a gente tem diferenciais históricos no mercado e que a gente vem potencializando eles com IA. Né? Então, desde o nosso crediário, que é o nosso carnê, é um produto super diferenciado, soluções de serviços, soluções de seguro, garantia estendida. Então, a gente tem todo um ecossistema que é super diferenciado e que aí ajuda a gente a potencializar isso daqui, fazer com que isso seja mais tangível para os nossos clientes também, vejam mais valor. Isso é mega interessante também. Vamos ver o que o futuro nos reserva. É isso aí. Mas agora, para a gente fechar, Guilherme, qual que é a mensagem que você deixa para os líderes de dados, para os líderes de IA, sobre o futuro, né? Assim, o que você enxerga para convencer a organização de que dado hoje em dia é um ativo estratégico? Eu não sei se ainda precisa convencer ou se já está todo mundo convencido disso, né? Que legal. Eu acho que o recado que eu posso trazer, que eu imagino que possa ajudar bastante gente, as iniciativas de dados e principalmente de IA, elas são cada vez mais multidisciplinares. Então, nas duas frentes que a gente vem atuando, a gente não está fazendo sozinho. Por exemplo, um dos maiores parceiros que a gente tem no IA que potencializa a nossa gente é o time de pessoas. O time de pessoas tá aqui junto com a gente na liderança. Não é que a gente está consultando o time de pessoas, olha que... Não, a gente trouxe eles... E a gente nem precisou falar, vem aqui, pessoal. Na hora que a gente viu, já estava todo mundo junto liderando essa iniciativa, porque mexe diretamente ali no dia a dia das pessoas, em como a nossa organização é desenhada, né? Então, todo um trabalho de org design vem sendo feito junto. Então, a minha recomendação é, olhem para quais são as áreas parceiras e sócias de vocês aqui dentro dessa grande empreitada que é a IA. Porque é muito natural a gente querer fazer as coisas sozinho. Se bobear, a gente começa ali, não, deixa que eu faço, deixa que eu toco, etc e tal, mas na hora que a gente vê, e sem contar também as demais áreas de tecnologia também, a gente começou essa iniciativa juntinho com o time de cybersecurity. Não tem como a gente fazer coisas separadas, né? Então, envolver e ter sócios e sócias super importante dentro dessa jornada. É uma boa recomendação, pelo que eu tenho visto de mercado aí. Então, assim, Guilherme, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. A gente não teve muitos convidados aqui hoje que eu lembro tanto, assim, do setor de varejo que está ali na ponta, então eu acho muito legal quando a gente consegue trazer essas pessoas assim, porque é um contexto muito diferente e que traz muita inovação. Então, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite, foi super legal bater esse papo com você, espero que quem esteja assistindo ou ouvindo a gente goste bastante também. Vai gostar. E estamos à disposição para outras conversas, outros papos também. Vamos trazer vocês de novo, porque tem muita coisa de inovação aí que a gente tem que conversar. Para quem escutou a gente até aqui, avalie na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário no Spotify ou no nosso post do LinkedIn e tem sempre o nosso canal público do WhatsApp e a nossa newsletter mensal. Muito obrigado e até o próximo episódio.